Fala boleiro, está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre futebol. Eu sou Marcelo Lopes, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago para mais um programa para vocês. Fala Daniel, bom dia, cara. Fala aí, Marcelo. Fala toda a nossa audiência aí do Boleirando, mais um podcast começando. E essa semana tem a volta da seleção brasileira aos gramados. E já que a gente discutiu um pouquinho semana passada, né, sobre as escolhas do Tite, a gente vai falar um pouquinho, né, se essa seleção brasileira ainda atrai o gosto do povo, né, se o brasileiro ainda para assistir a nossa seleção. Então vai ser uma conversa muito bacana. Você que está ouvindo a gente aí, fica ligado, porque a conversa vai ser legal, a gente vai poder debater bastante. Depois você deixa seus comentários também, deixando a sua opinião. Mas antes tem que ter a nossa vinheta, né, Marcelo? É isso aí, hoje vai ter muito voa, canarinho voa, vai ter muito tururu, turururururu. E passada cantoria, então solta a vinheta, editor. Boleirando, apresentado por Daniel Santiago e Marcelo Lopes. A seleção brasileira volta a campo nessa sexta-feira contra a Bolívia, lá na Arena Corinthians, lá em São Paulo, para começar essa caminhada rumo à Copa de 2022. Semana passada, né, como eu já disse, a gente falou um pouquinho, a gente se debruçou sobre a convocação do Tite, né, falamos jogadores, quem foi cortado, né, quem entrou, quais foram os jogadores convocados, nossa opinião. E essa semana a gente vai abordar, né, Marcelo, a gente vai abordar um tema que eu acho que é bastante bacana da gente ter esse diálogo, né? Porque a gente entra em rede social, a gente vê o pessoal falando da seleção brasileira de um outro jeito, né? Diz que não liga mais, que não assiste mais. E aí a gente vai dar a nossa opinião, né, sobre isso. Será mesmo que a seleção brasileira deixou de ser um atrativo para o povo? Será mesmo que o torcedor brasileiro não liga mais para a seleção brasileira? Então vai ser um tema aí que eu acho que é bacana da gente discutir. Eu acho que é um tema que volta e meia surge aí na mídia esportiva. E agora que a seleção está voltando com tudo aí, vai começar essa caminhada rumo à Copa do Catar. É bacana a gente entrar nessa discussão e tentar descobrir os motivos, né, pelo qual todo mundo fala isso, pelo qual muita gente fala isso, né, melhor dizendo. Então, Marcelo, pedindo a tua opinião, né, cara? Primeiro eu queria saber de você, né, se você é dessa linha que não gosta mais da seleção, não acompanha mais da seleção, se entra naquele papinho de tudo jogador de empresário, não vou ver mais nada. Como é que você vê essa? Como é que é a sua relação, né, com a seleção brasileira? E se você acha realmente que o povo, ao longo dos anos, foi abandonando a seleção brasileira e o porquê? Então, Daniel, já começo falando que, né, como diria a Luiz Chulapa, né, o será não existe essa questão, porque eu acho que já é uma certeza, né, um consenso que o povo brasileiro deixou de lado a seleção, né, há muito tempo. A seleção deixou de ser uma prioridade para o Brasil, até porque muita gente, né, cai nesse ponto do jogador de empresário, muita gente é frustrada por conta das eliminações, e eu não tiro razão, realmente, por eliminações pífias e patéticas, né, como diria aquele péssimo jornalista, que eu nem mereço citar o nome dele aqui, ele não merece ser citado, né, melhor dizendo. E falando sobre mim, eu sou a pessoa que acompanha a seleção, assiste os jogos, torce, veste a camisa, apesar de ser chamado de fascista por isso, não concordo, mas depois a gente toca nesse assunto ao longo do programa, é uma pauta também. E acompanho bastante, sabe? Só não tenho mais aquela paixão, sabe, pela seleção brasileira. Não um sentimento de paixão como eu sinto pelo meu clube, como o povo brasileiro sentia antigamente. Porque se você parar para ver, nas últimas Copas do Mundo ali, era muito raro você ver rua pintada, as bandeirinhas assim, enfeitado, o povo, todo mundo uniformizado de seleção brasileira, né, com o rosto pintado, com as cantorias. É muito difícil você ver isso aí atualmente. 2018 teve pouco, 2014 teve até um pouquinho mais pela Copa do Mundo ser aqui, né? 2010 também chegou um pouco mais. A tendência é que essa tradição, né, brasileira diminua, de se reunir para ver os jogos na vizinhança ali, de pintar a rua, de colocar as bandeirinhas, porque é algo que aconteceu ao longo do tempo. O torcedor brasileiro ficou distanciado da seleção. Eu não sei se foram esses os motivos, né, de achar que o jogador é de empresário, que é isso, que é aquilo. Eu tenho muitas controvérsias quanto ao Tite, quanto ao trabalho dele, como tinha com o Dunga.
como tinha com o Filipão, como tinha com o Mano Menezes, como tinha com todos os técnicos que eu vi treinar na seleção brasileira, né? Não tive a sorte de ver a seleção com um treinador que eu olhava e falava assim, porra, esse cara tá preparado para treinar a seleção. Esse cara aí tem o meu aval, tem a minha chancela, eu confio nele, entendeu? Então é muito complicado. Eu acho que o meu sentimento é parecido com o de muitos torcedores brasileiros. Eu nunca vou ser o cara que vou torcer contra, ou que vou ficar criticando, ou cagando regra, falando pro pessoal não torcer, ou julgando as pessoas que torcem, jamais. Até porque o futebol é feito disso, de paixão, dos torcedores ali, estarem acompanhando. Então, acho muito injusto quem faz esse tipo de coisa, esse boicote, né? Não te tira a razão, mas eu acho que você pode boicotar a partir do momento que você não queira que outras pessoas façam o mesmo, sabe? Faz o teu e deixa que os outros façam o deles também. Agora eu queria saber a sua opinião, Daniel. Você é dessa linha aí também? Você é do boicote à seleção? Você acompanha, mas não veste a camisa? Ou você prefere não acompanhar? Enfim, fica neutro, se abstém? Quero saber a sua opinião, Daniel. Então, cara, primeiramente eu não visto a camisa porque eu realmente não tenho camisa da seleção brasileira. Então, camisa da seleção, a gente sabe, né? A camisa original é cara, né? Então eu tenho outras prioridades, como camisa do meu time, então eu nunca comprei uma camisa da seleção brasileira. Já tem uns anos. Eu queria, realmente, eu queria. Apesar de hoje, realmente, como você falou, ser apontado como fascista na rua, mas eu acho que a camisa da seleção brasileira pertence à seleção brasileira, ao futebol brasileiro, o futebol pentacampeão mundial. E se alguém está querendo se apropriar dela para algum tipo de movimento político, eles que são os azarados, porque eu acho que essa camisa representa muito mais do que qualquer movimento político. Mas eu me importo sim com a seleção brasileira. Igualmente a você, eu tenho mais paixão pelo meu time, realmente, mas é aquela coisa, né? O futebol de clube a gente acompanha quarta, domingo, desde que a gente nasceu. Futebol de seleção é algo muito esporádico, né? Tem uma periodicidade menor, né? Você se encontra às vezes uma vez por mês. Tem hora que, por exemplo, a gente não vê a seleção em campo há mais de um ano, então fica difícil criar esses laços, né, tão fortes quanto você tem com o seu time. Mas eu sou um cara que acompanha assim, a seleção brasileira, cara. Eu acho que eu considero que. Eu não sei se eu já contei essa história aqui no Boleirando, mas quando eu era pequeno eu não gostava da seleção brasileira. Mas à medida do tempo que eu fui amadurecendo, né, fui crescendo, eu fui me identificando um pouquinho mais com a seleção brasileira. Teve aquela Copa das Confederações aqui no Brasil, que a gente ganhou, torci muito, até porque o Fred estava lá de atacante, né? Então isso ajudou, mas a partir do tempo aí que foi passando, eu fui me apegando mais à seleção brasileira. Mas não é aquele tipo de apego que, por exemplo, se perder, se a seleção brasileira perde, nossa, eu perco cabeça, eu não consigo dormir, eu fico irritado. Tirando a Copa do Mundo, que realmente aí eu realmente ligo, mas não sou esse tipo de torcedor assim de perder a cabeça, mas eu sempre acompanho. Eu lembro que eu acompanhei para você ver, eu acompanhei aquele jogo Brasil e Peru, que foi lá no Peru, né, que durante as eliminatórias foi meia-noite. Quantas pessoas ficaram acordadas meia-noite para ver aquele jogo? Eu acompanhei, teve uns dois amistosos que foram na Austrália, se não me engano, que aqui pro Brasil passou 7 da manhã, e eu acordei para ver, foi a TV Cultura que passou, porque a Globo não comprou amistoso. Então, realmente paro para acompanhar, eu realmente gosto de ver sempre a seleção brasileira em ação, mas é essa coisa, realmente eu não tenho essa proximidade toda como eu tenho, por exemplo, com o meu time. Eu acho que isso acaba também influenciando no que o povo, né, daqui a torcida brasileira em geral, de apego à seleção. Eu acho que essa cultura dos clubes acaba sendo muito fortificada, né? E principalmente, acho que muito por conta da CBF, culpa da própria CBF, que faz esse calendário esdrúxulo até hoje. Muitas das vezes a seleção é vista como um fardo, né? Porque ela tira jogadores. Tá acontecendo isso agora, né? A gente está vendo, por exemplo, no Flamengo, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, no Palmeiras, o Everton, Gabriel Menino, entre outros. A gente está vendo os times serem desfocados no Brasileirão, podendo perder ponto, né? O Palmeiras acabou perdendo realmente, perdeu o jogo. O Flamengo ainda conseguiu ganhar na sua última rodada, mas os times são desfocados pela seleção porque a CBF simplesmente não para em data FIFA. Então a seleção vira um fardo. A gente lembra no passado como é que foi o time do Flamengo voando. Com certeza o Tite queria convocar muitos jogadores do Flamengo porque estavam em grande fase, mas o Tite não podia convocar porque senão ia esfacelar a equipe do Flamengo e ia poder
como posso dizer, interferir no Campeonato Brasileiro. Então, a gente vê hoje, o torcedor brasileiro vê muito a CBF como a seleção brasileira, no caso, como um fardo, porque vai desfocar sua equipe no Brasileirão, que é o campeonato aqui pra gente, no Brasileirão, Libertadores, e acaba, eu acho que isso ajudou, né, nesse processo de fritura da seleção brasileira por parte do público. Eu acho que tem outros motivos também, né? A gente teve casos de corrupção na CBF também, nessa última década. É só para citar, teve o Ricardo Teixeira, né, ex-presidente da CBF, José Maria Marim, preso também, Marco Polo Del Nero, a gente lembra que até 2, 3 anos ele era presidente da CBF e ele não viajava com a seleção, porque se ele viajasse para fora do país ele seria preso. Então, essa questão, né, da imagem da CBF ficou muito arranhada. E a CBF está altamente ligada pela seleção brasileira, para a seleção brasileira, porque é quem comanda, né, o futebol brasileiro. Muita gente fala, né, eu não vou vestir essa camisa da CBF, essa camisa é da CBF. Eu particularmente acho que o futebol brasileiro, né, a amarelinha é muito maior que, como eu falei, que qualquer tipo de ato de movimento político, e que qualquer confederação que seja corrupta ou não. Para mim, aquela camisa amarela é a camisa da seleção brasileira. CBF que rege o futebol, mas pouco importa. Mas esse tipo de coisa, em mim, não afeta, mas em muitas pessoas afeta. Então, você vê a CBF, né, envolvida em casos de corrupção, você vê as más decisões da CBF também, né, em contratação de treinador, o 7-1 também ajudou muito. Então, acho que esse tipo de coisa acabou influenciando, né? Porque o torcedor realmente largasse um pouco de mão, né? E tem outro ponto, né? Que eu vou até pedir tua opinião agora, porque a CBF, olha, cara, eu sou do Rio de Janeiro, né? Como todo mundo sabe, e eu vou tentar colocar na minha cabeça aqui, de cabeça fazer aqui. Olha, eu lembro de uns 4 ou 5 jogos no máximo que eu vi a seleção brasileira jogando no Maracanã. Eu lembro daquele Brasil-Equador em 2007, que foi aquele jogaço do Robinho. Eu lembro da final da Copa das Confederações contra a Espanha. Eu lembro do Brasil-Inglaterra, que foi o primeiro jogo do Maracanã, se eu não me engano, a reabertura do novo Maracanã. Eu lembro da final da Copa América 2019 e os Jogos das Olimpíadas. Então, eu praticamente não tive contato com a seleção brasileira aqui. E muita gente também não, porque a seleção brasileira opta por jogar, né, por questão de contrato, por força de contrato, jogar seus amistosos lá na Europa. Então, hoje, né, a gente tem pouco contato com a seleção brasileira. E eu queria saber de você, né, Marcelo, se você acha também, né, se você acha que isso acaba ajudando, né, pro torcedor brasileiro se sentir meio afastado da seleção, porque a gente tem, tirando ali aquela época da Copa de 2014, que o Brasil ainda jogou um jogo ou outro aqui, então a questão das eliminatórias, o futebol brasileiro, né, principalmente na questão da Copa de 14, né, que não teve eliminatórias, então a gente não jogava muito aqui, o futebol brasileiro se distanciou muito do Brasil. Então, eram poucos jogos aqui. A gente vê amistosos acontecendo em Genebra, em Londres, nos Estados Unidos, mas poucos amistosos aqui. Então, acho que isso acaba afastando a seleção brasileira do povo brasileiro, que acaba não reconhecendo mais aquela seleção como a sua seleção. Ainda teve aquele jogo lá em homenagem à Chapecoense, né, no ano 2017, um pouco depois da tragédia lá, que jogou o Brasil e a Colômbia, né, no Engenhão. Apenas os jogadores que atuavam aqui no futebol brasileiro, teve esse jogo aí também, que me veio a cabeça, mas realmente, poucos jogos aqui no Rio, e é um fato. Isso afasta o torcedor. Você deveria pôr um jogo aqui, pelo menos. Eu não sou contra fazer jogos em Genebra, fazer jogos na Turquia, na Suíça, né? Aonde for, mas é aquilo, né? Não dá para intercalar? Faz um jogo lá, um jogo aqui, pô. O nome da turnê, né, que o Brasil faz, que eles chamam de turnê, é Global Tour. Então, o Brasil jogando em todo o mundo, né? A gente vê amistosos aí, via jogos no Catar em 2010, 2011, antes do Catar, né? Ter essa mídia toda que tem hoje para cima do Catar. A gente via jogos nos Emirados Árabes, o Brasil jogando lá com a Argentina, tipo, super clássico lá nos Emirados, muito louco isso. Na China, não acho errado, mas acho que deveria ser intercalado. Faz um jogo lá, um jogo aqui, pô. Escolhe cidade por cidade passar pelo Brasil para aproximar mais do torcedor. Bota o ingresso acessível. Eu vi uma parada ontem que me impressionou muito, achei um absurdo, achei um crime com o torcedor brasileiro, uma sacanagem mesmo, falando a modo curto e grosso, porque a plataforma de streaming, né, a Gigo TV, que acertou a compra dos direitos de transmissão das 2 primeiras rodadas das eliminatórias, vão transmitir os jogos e estão cobrando R$ 54,99 para assistir. E esse é um pacote único de venda avulsa, ou seja,
para eles verem, né, os jogos, vão ter que comprar avulso e pagar esse absurdo aí, que é mais caro que o valor de muito ingresso aqui no futebol brasileiro, né, dos nossos times aí, e talvez pagando meia entrada, né, até da própria seleção. Então, é muito complicado a gente parar para analisar num parâmetro geral, porque é o que acontece. A seleção mesmo se afasta do torcedor brasileiro. Aí depois vai acontecer de, tipo, os torcedores passarem a torcer por outras seleções, o que acontece muito aqui no Brasil, ou então simplesmente boicotar a seleção brasileira e não acompanharem nada, né? Quando for a Copa do Mundo, nem assistir, não dar audiência, não torcer. E é muito complicado, porque quando a gente para analisar e lembrar das grandes seleções campeãs do mundo, a gente vê lá a torcida inflamando em cima, até quando a gente perdeu a final lá para o Uruguai, aqui no Maracanã, o Maracanã abarrotado de gente, pô, aquele público lá maravilhoso acompanhando, até o mais recente, né, que foi em 2002, a gente via aí. Hoje em dia, pô, a gente está vendo o jogo da seleção, né, de Copa do Mundo, até quando o Galvão fala, vamos ver o Olodum, como é que tá o Olodum? Pô, tu vê lá o Olodum, tem umas 20, 30 pessoas. Pô, em 2002 aquilo ali era papo de 2.000, 3.000, 5.000. Então é complicado, cara, muito complicado a gente analisar nesse parâmetro, porque a seleção não se ajuda, simplesmente não se ajuda. Ela não consegue identificar que o torcedor brasileiro necessita desse contato. O Daniel falou a visão dele, e eu falo a minha também, como carioca, porque é o que ele falou, cara, são pouquíssimos jogos, foi esse que ele citou, mais esse da Chapecoense, e, cara, é surreal. Eu acho surreal. Assim, com todo respeito aos outros lugares aí, o Brasil é um país de futebol, deveria ter muito mais jogo da seleção aqui. Eu já falei que eu não sou contra a Global Tour da seleção brasileira, mas sou contra o modo com que ela é conduzida. Poderia ter uma Global Tour e uma National Tour, entendeu? Sendo intercalado, um jogo lá, um jogo aqui, que não tinha nenhum problema de logística que pudesse atrapalhar uma organização como essa, sabe? Por exemplo, vai jogar aqui, vai desfalcar time brasileiro, convoca seu jogador lá de fora, pelo menos para a galera que, tipo, tá aqui, ter contato com esses caras. Pô, para mim, por exemplo, eu vi muito pouco o Felipe Coutinho jogar no meu time. Ele foi revelado, foi lá para fora já, e vi ele jogando no estádio só quando ele era moleque pelo Vasco. Não vi ele pela seleção ainda. Não consegui ver, não tive esse privilégio. Aí, marcando o jogo aqui, pô, ia ver um moleque lá, ia lembrar que eu vi ele, e, pô, sendo formado nas categorias de base do meu time, subindo aí. Hoje é um craque mundial. E tenho certeza que você que está ouvindo isso agora, que é torcedor, tem algum jogador na seleção que foi revelado pelo seu time, hoje brilha na Europa, e você queria ver, pô. Queria ver ao vivo ali, poder falar, pô, ver esse moleque crescer, ser formado nas categorias de base, ou estar na seleção aí. Então, eu acho que é interessante para a CBF analisar essa visão, esse parâmetro aí. A minha opinião é um pouquinho mais enfática que a sua, mas eu acho realmente patético o Brasil e a Argentina jogarem na Arábia ou na China. Eu acho que perde totalmente a razão de ser. Para mim, eu acho que esse tipo de jogo tem que ser jogado aqui com as nossas torcidas, com a torcida da Argentina lá na Argentina, na Bombonera, no Monumental de Nunes, aqui no Maracanã, no Morumbi, na Arena Manaus, sei lá que seja. Mas eu acho, cara, que a seleção tem que estar mais perto do seu público. E outra coisa, eu nunca fui num jogo de seleção masculina, profissional. Eu já tive o prazer de assistir a seleção feminina na época das Olimpíadas, aqui lá no Engenhão. Já tive o prazer de assistir a seleção brasileira de futsal também, né, quando teve a Copa do Mundo aqui. Já assisti no PAN, na época do PAN, só que era a seleção sub-20, 23, não sei exatamente o que era ali, mas eu nunca consegui assistir a seleção brasileira profissional. Olha, eu já consegui assistir a seleção do Uruguai e do Chile e a seleção da Argentina, quando teve Copa América aqui ano passado, mas eu nunca consegui ter contato com a seleção brasileira masculina profissional. Então, e olha, eu tenho aqui 22 anos, eu poderia muito bem, né, ser influenciado por isso, porque eu nunca tive contato direto com a seleção brasileira. A CBF, né, no caso a CBF que rege o futebol brasileiro, poderia ter perdido um torcedor por conta disso, porque realmente eu nunca tive contato. E a gente sabe o quanto esse contato, principalmente para quem está crescendo, né, no futebol, o quanto esse contato direto é importante, o quanto você ir no estádio, ver, se envolver, é importante. Porque senão, cara, vira simplesmente um Brasil, Argentina, Portugal,
em que a TV está mostrando e os garotos ficam totalmente suscetíveis a torcer por Portugal por causa do Cristiano Ronaldo, a torcer para a Argentina por causa do Messi, a torcer para a França por causa do Pogba, e aqui a gente tem mais ou menos a mesma proximidade, que é exatamente assistir pela TV, porque você vai ter uma outra pessoa lá no estádio, ingressos caríssimos, né? A gente lembra que ano passado a gente teve a maior receita do futebol brasileiro, com mais de 20 milhões de reais num jogo no Morumbi, que não estava nem cheio, né? Então, para você ver o tamanho do preço dos ingressos, os ingressos para amistosos, né, também não são baratos. Então, estão elitizando mais ainda a seleção brasileira, né? Porque impossibilitam o pessoal de assistir esse jogo, assistir os jogos, né? Grande parte da população, grande parte é mais carente de assistir, assistir os jogos, né? E só a maior parte do público brasileiro. Então essa galera, cara, não se sente representada. Essa galera não tem ponto de contato nenhum com o futebol brasileiro, né? Com a seleção brasileira. Essa galera nunca conseguiu assistir o Neymar, né? Tirando o torcedor do Santos, né? O torcedor que conseguiu assistir ele contra o Santos, nunca teve um ponto de contato com o Neymar, a não ser ir lá na Granja Comari, tentar tirar uma foto com ele, tentar ir no hotel, mas conseguir ver o jogo do Felipe Coutinho, do Firmino, do Alisson, do Thiago Silva, do Daniel Alves, é muito difícil, é uma parcela da população muito pequena. E eu acho também, cara, que aí, levando para outro ponto, que é a questão técnica, né, que acaba afastando, né? A gente vive aí desde 2002 uma seca de títulos mundiais, algumas vergonhas sendo passadas, né? Eliminação para a França nas quartas de final, eliminação para a Holanda nas quartas de final, o 7-1 que dispensa comentários, a eliminação para a Bélgica, e a gente sabe como é o torcedor brasileiro. O torcedor brasileiro não quer saber de processo, não quer saber se ganhou uma Copa América. Se não ganhou a Copa do Mundo, tá tudo errado e ponto. A gente sabe como é que o torcedor brasileiro é superficial nesse ponto, né, de análise de trabalho. Ganhamos Copa das Confederações, ganhamos Copa América, mas o que importa realmente é a Copa do Mundo. Então, acho que essa parte técnica também tirou. A gente não criou grandes jogadores desde aquela época de Ronaldinho, de Ronaldo, de Rivaldo, de Kaká, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos aqui, a gente só teve o Neymar realmente de grande expoente do futebol brasileiro. A gente tem um jogador ou outro que se destaca na Europa, mas eles não são craques como o Neymar, né, como o Ronaldinho, como o Kaká eram, como o Ronaldo e tal, Adriano Imperador, e eles também não têm essa mídia toda, né? Então fica muito difícil do torcedor brasileiro ele se relacionar com a seleção brasileira também desse ponto de vista técnico. Eu acho que depois do 7-1, né, que foi um grande baque aqui para o futebol brasileiro, para o torcedor brasileiro, principalmente depois da burrada de ter trazido o Dunga de volta, né, depois do 7-1 como se fosse a solução, eu acho que o brasileiro ainda teve aquele respiro naquela fase inicial do Tite, né? Foram muito bem, né? Lotava o estádio aqui nas eliminatórias, o torcedor brasileiro veio junto com o Neymar, com o Tite, virou aquela seleção do Tite, o Gabriel Jesus, aquela parada do Alô Mãe, então teve aquele resquício de tentar voltar, né, a seleção brasileira. O pessoal não, pelo menos aqui pelo que eu pude ver, né, na Copa do Mundo não teve aquele ânimo todo, né, de sair pintando rua, de sair se pintando todos, de sair comprando camisa da seleção, mas foi uma Copa do Mundo e que a galera se reuniu para assistir, que torcia, porque chegou com muita expectativa. Só que dentro da Copa do Mundo, futebol muito fraco apresentado, e aí acabou, depois dessa Copa, acabou realmente, de novo, voltando tudo àquela estaca zero. Não igual a 7-1, né, não foi uma derrota vexatória como foi, mas voltamos de novo àquela sensação de, poxa, a seleção brasileira de novo não vai. A seleção brasileira está sendo convocada não por méritos. Não tem como o Tyson estar numa Copa do Mundo. Não, nada contra o Tyson. Não é que o Tyson seja um ruim jogador, mas ele não é bom o suficiente a ponto de estar numa Copa do Mundo. Aí entra naquela discussão de jogador de confiança, porque a maior praga que tem no futebol mundial é esse tal de jogador de confiança do treinador, porque geralmente é um cara muito mediano, que nunca jogou nada demais, mas o treinador no treino olha que tem uma característica ali que ele gosta, mas todo mundo sabe que o cara não é o bom o suficiente. E aí o Tite acabou se perdendo em convocações de jogadores que a gente não entende, jogadores que ficavam de fora, que a gente vê que tinha potencial, e eles chamando jogadores fracos,
do ponto de vista de seleção, né, não bons o suficiente para a seleção, e que durante a Copa do Mundo, no segundo tempo, a gente precisava de alguém que fizesse algo diferente, e a gente ficava super dependente do Neymar sair driblando todo mundo, e todo mundo na Europa já sacou que a parada da seleção brasileira é marcar o Neymar, né? Então, eu acho que essa parte técnica também ajudou muito, né? Fora também outro ponto, né, que você comentou, né? E aí eu acho que é um ponto que a gente pode discutir muito mais do ponto de vista social, né? Que foi toda essa ligação da camisa da seleção brasileira com a política, né? Acho que isso nasce desde lá de 2014, 2015, quando teve aqueles processos de impeachment da Dilma, que tinha todas aquelas manifestações, que a galera saindo com aquele pato enorme lá em São Paulo, todo mundo de camisa da seleção, falando que era a favor do Brasil e tal, e acabou ficando muito marcado. Depois a gente viu em 2018 também que esse papo de nacionalismo, o bolsonarismo acabou assumindo muito esse papel, né, de ser os nacionalistas, de estarem sempre com a camisa da seleção, e aí o outro lado, né, que é uma grande parcela da população que é contra, acaba ficando meio... A gente vê toda hora comentário na internet de vi gente com a camisa da seleção, então é isso, é aquilo e tal. Como eu falei, apesar de ser contra, né, esses movimentos políticos, eu não consigo olhar para uma camisa da seleção brasileira e ficar ligando ela a determinado político. Para mim, é a camisa da seleção brasileira, pentacampeão mundial do maior futebol do mundo, mas é aquela coisa, para mim, né? Então tem muita gente que não tem esse pensamento, que olha, que acaba relacionando a camisa com outro tipo de assunto, né, com esses assuntos políticos. A gente sabe hoje como o Brasil é um país polarizado politicamente, e isso acaba também ajudando a afastar, né, a seleção brasileira do povo, né? O povo fica olhando para a seleção brasileira e fala, é a seleção da elite, é a seleção que apoia isso e aquilo, então isso ajuda também. É muita loucura, né, cara, né, Marcelo, que a gente passa aqui por esse país. Eu acho que são esses alguns pontos, ponto técnico, ponto político, ponto de afastamento da seleção brasileira. São muitos desses fatores que eu acho que acabam influenciando, que não que a seleção brasileira, o povo não acompanha mais, mas eu acho que é uma parcela muito menor do que era antes. Concordo totalmente. Por uma junção de fatores, né? Que a gente conseguiu expor aqui nesse podcast hoje. Essa questão política realmente hoje é muito forte aqui no Brasil. As pessoas estão cada vez mais engajadas, isso é bom, porque a gente se torna um país mais informado, né? Um país mais inconformado também, né? Com o atual governo, em que a gente já se manifestou aqui diversas vezes indo contra, né, essa vertente aí, mas eu também não vejo problema em vestir a camisa da seleção. Você pode vestir a camisa que você quiser, o que importa é seu pensamento, é seus ideais, seus princípios, a sua opinião, o que você considera certo, o que você acredita, entendeu? Então, veste sem culpa. Se você sente culpa, veste sem culpa, vai tranquilo. Já vi pessoas que, tipo, deixaram de vestir, não acho isso legal, mas, enfim, vai de cada um, né? Se você deixou de vestir, dá para alguém que quer vestir, até porque é bom que a gente torça pela nossa seleção, né? Acompanhe. É uma seleção cheia de história, pentacampeã mundial, é conhecida por ser a Canarinho, né? Que todo mundo, quando olha lá fora, né? Porque aqui no Brasil teve essa associação aí, o governo, mas quando olha lá fora, só consegue lembrar dos grandes lances do Pelé, do Ronaldo Fenômeno, do Ronaldinho Gaúcho, do Rivaldo, esses caras aí que fizeram muita história com essa camisa e que é referência no mundo todo como bom futebol, como o país do futebol e o melhor futebol do mundo. Tem tudo para voltar para o seu lugar se pessoas certas estiverem na administração, olharem pelo lado do torcedor, né, olharem pelo lado de que as coisas não estão indo bem, não estão legais e precisam de mudança. Eu sou contra o atual comando técnico da seleção brasileira, sou contra a atual diretoria, né, presidência, enfim, da CBF, e contra a CBF no todo, porque não dá para defender, né, Daniel? Mas a gente segue aí, foi um pouco do que a gente falou aqui para vocês, a nossa opinião. Infelizmente estamos Marcelo, chegando. antes Falei. de terminar, que eu esqueci de comentar aquilo que você falou, cara. Aquilo que você falou do cara da Gigo TV, se eu não me engano, né? Esse é o nome. Os caras cobrar Aham. R$ 54 pra você assistir um jogo. Pelo amor de Deus, cara. Esses caras estão de palhaçada, não é possível. Mano, R$ 54 pra você assistir um jogo. Isso não é possível, mano.
são um absurdo. Esses caras estão querendo. É até idiotice de mercado, porque esses caras estão querendo se colocar, né, dentro do mercado nacional, e aí entra no mercado nacional querendo cobrar R$ 55 por um jogo de seleção. Pô, pelo amor de Deus, cara, Mano, pra mim isso é mano, uma burrice. eu não vou falar que ninguém vai pagar, porque, porra, algum idiota vai pagar, com certeza. Mas vai ter pouquíssima audiência, mano. Quase ninguém vai pagar. Vai ser raro. Muito raro. Se a ideia é tentar se fortalecer no mercado, ter visibilidade, não vai conseguir, vai ter visibilidade negativa, porque tá cobrando R$ 55 por um jogo de seleção. Óbvio que vai ter gente que vai comprar, principalmente gente que analisa e tal, a gente não sabe ainda se vai passar o jogo em TV aberta, né? Porque mudou o estilo de compra, né? De jogos pela Conmebol, né? A FIFA determinou que a Conmebol, que cada federação vendesse os seus jogos, né? É meio que como se fosse a lei do mandante, né? Que estão querendo colocar aqui no Brasil. E aí a Globo só comprou os jogos em casa do Brasil e vai ter que negociar com federação a federação, né? E até agora não acertaram para transmitir o jogo do Peru, que vai ser lá no Peru. E aí vem isso, cara. E aí R$ 55 para um jogo da seleção, pelo amor de Deus, esses caras estão completamente fora da realidade. Realmente, cara, é um absurdo total. Vou até te mandar o link aqui. A fonte foi da UOL, né? Eu não sei se é tão Sim, confiável sim. assim. Não, sim, eu vi a vi a notícia e, cara, eu fiquei incrédulo. Aí quando. Eu até ia comentar isso, né? Você comentou primeiro, eu acabei esquecendo de falar ali no meu comentário, mas tinha que deixar esse comentário aqui, porque R$ 55 é demais, cara. Não dá, não dá. Não rola, né? Pode encerrar? Pode, vai lá. Então é isso, galera. Infelizmente, estamos chegando na parte final do nosso programa de hoje. Queria agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem nos acompanhando, por estarem interagindo nas redes sociais. Tamo junto, galera. Até a próxima. Apito final no Boleirão de hoje. Muito obrigado para vocês, para todo mundo aí que está nos escutando, nos assistindo, seja no YouTube, no Spotify. Muito obrigado pela audiência de vocês. Mais um Boleirando para Conta. Se você ainda não nos conhece, ainda não segue nossas redes sociais, nosso Instagram, @boleirando_real, também no Twitter, e o nosso Facebook, Spotify, YouTube, Boleirando Futebol Clube. Não deixa de seguir a gente, não deixa de interagir com a gente. Deixe sua opinião também lá, né, sobre a seleção brasileira nos nossos comentários, que a gente também quer saber de vocês o que vocês acham sobre essa atual amarelinha. Valeu, galera. Por hoje é só. Até a próxima. Vá.